Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui uma meditação para esse nosso vídeo, fazendo uma conexão com 3 escrituras. Aparentemente, elas podem não ter conexão de imediato, mas quando nós vamos meditar, nós entendemos que Deus não fala nada por acaso. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Quem sabe esse seja o segundo menor versículo da Bíblia. Orai sem cessar. Orar sem cessar. Para quê? Por quê? Interessante, eu vou ter que passar a minha vida orando. Não. Orar sem cessar seria a mesma coisa de ter que escrever para você assim: não pare de respirar. Respire sem cessar. Por quê? Porque sua vida depende da respiração. Espiritualmente, a vida depende da oração. Como que ela depende da oração? A oração deve estar em tudo que eu faço, porque ela facilita, ela amplia o caminho, ela facilita o processo, ela é o atalho do caminho natural. Deus tem um caminho provido para tudo. Esse caminho provido, de alguma forma, ele foi esquecido. Como ele é esquecido, precisa criar-se um caminho alternativo. Então, o mundo está vivendo hoje do caminho alternativo. O que seria isso? Seria como nós vimos na pandemia aí, os respiradores que os países, nosso país, por exemplo, discutiu tudo, tanto respirador artificial. Eu já fiz cirurgia, então você vai fazer uma cirurgia e antes de ser sedado, o anestesista vem e conversa com você. Olha, você será entubado e a sua sedação vai durar tantos minutos, que é o tempo suficiente para o procedimento cirúrgico. Depois você vai para uma sala. Quando você acordar, você tem que lembrar que precisa respirar. Como assim lembrar? A gente não precisa lembrar que tem que respirar, porque respirar é natural. Só que eles vão interromper a sua respiração natural e eles vão colocar na sua mente, antes de apagá-la, um alerta de que acordei. Respira, respira, respire. Quando você acorda, tem alguém ali falando com você. Respira, 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 respira. Então você respira. Eu voltei a fazer uma coisa que é natural fazer. E esse natural, ele é obrigado, vou ser redundante, ele é obrigado naturalmente. Se não respirar, morre. Orai sem cessar. Essa oração, ela deveria ser tal como a nossa respiração. Ore para tudo. Senhor, eu vou sair, ore para sair. Senhor, eu vou estudar, ore para estudar. Senhor, eu vou trabalhar, ore para trabalhar. Senhor, eu vou constituir família, ore. Senhor, eu vou ler a palavra, ore para ler. Senhor, eu vou... Tudo. Ore, 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 ore. Tá bom, vamos entendendo a nossa conexão aqui. Eu fiz aqui para nós só um prelúdio, né?
Vamos a Isaías. Isaías capítulo 2, verso 4. Eu sei que as chaves do evangelho aqui tem pouco tempo para nós explanarmos um assunto, mas eu creio que Deus tem dado unção tanto para trazer a meditação como para você compreender isso. Isaías capítulo 2, versículo 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantarão a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Um tempo em que um povo não precisará mais de espada, mas ao invés de uma espada, vai fazer daquele ferro um enxadão. Enxadão para quê? Para plantar, para trabalhar, para comer, para sobreviver. Mas e quem vai defendê-lo? Aí está. Orai sem cessar. A oração, a Escritura também diz que em vão trabalha o sentinela se Deus não vigiar a palavra. A cidade. Eu quero ir a Jeremias, capítulo 2, versículo 12. Vamos conectar. Espantai-vos, disto, ó céus. Deus está dizendo para que as hostes celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, espantai-vos, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, o profeta William Branham, ele tem uma mensagem com esse título, Cisternas Rotas. Ele disse, o povo largou um manancial de águas vivas, novas, que nascem constantemente, deixaram aquilo de lado, fizeram uma cisterna para juntar água que cai da chuva, e essa água fica envelhecida ali numa cisterna, onde tem insetos e tudo, e bactérias, e o povo preferiu tomar aquilo ali. Gente, isso é loucura. Quem vai fazer uma coisa dessa? Quem vai ter interrompido a sua respiração, deixar de respirar para usar um respirador artificial é loucura, não é? Depende do porquê. Porque você chegou a um estado que vai ser preciso. Olha, você poderia continuar vivo, mas você tem um mal que nós vamos ter que te apagar e usar um artificial e deixar de usar a coisa correta. Satanás está apagando. O profeta também tem uma mensagem chamada amnésia espiritual. Traz uma amnésia nas pessoas e elas esquecem que devem respirar. E elas esquecem que existe um caminho feito por Deus para que nós vivamos de uma forma correta. Eu tenho falado a jovens, existem coisas que vocês, com oração, adiantam 4, 5 anos de faculdade. Com oração, servindo a Deus, vocês adiantam todo o processo que o mundo chama de conquista. Você tem que conquistar uma moça. Ora a Deus, fale com Deus. Mas o processo de Deus, o caminho de Deus, tem sido deixado de lado. Olhe para a mensagem, a invasão dos Estados Unidos, 2 parágrafos pequenos, mas para nós fazermos toda a nossa conexão. Deixe essa nação cair em pranto, não cair em riso e drama. Você sabe que os Estados Unidos são a fonte do dramatismo, quer dizer, dos filmes, das novelas, da televisão.
Saia do riso, saia do entretenimento, saia dos dramas, saia. Você já parou algum dia para pensar a importância do entretenimento para o mundo comercial? Por que o mundo me quer tão entretido, tão envolvido com alguma coisa, com a minha atenção tão focada em algo? Porque o mundo tem interesse na minha atenção. Porque se eu tirar a minha atenção do riso, do drama, da encenação, eu vou enxergar o real. Se eu enxergar o real, eu vou precisar também de uma saída real. E eu sei que ela vem do alto, como disse Davi. De onde me virá o socorro? Olhei para os montes, olhei para os lados, procurando de onde vem o socorro. Entendi. Meu socorro vem do Senhor, não da montanha, não do vale, não do mar. Não, ele vem do Senhor o meu socorro. Mas para que eu não saiba de onde vem e eu não veja o meu socorro, o mundo criou para mim o riso, o entretenimento, o drama, as guerras, as coisas. Veja, se essa nação cair em pranto, não cair em riso e drama, deixe essa nação ajoelhar em arrependimento. Isso é o que nós necessitamos. Não é de um reavivamento para conseguir muitas pessoas numa igreja. Então aqui, se nós orarmos, nós não precisamos fazer campanha de reavivamento. Campanha de reavivamento também entraria aqui como entretenimento? Sim. Por quê? Porque as pessoas, para irem para a igreja, elas querem uma atração. E você não deve vir à igreja por uma atração. O profeta William Branham prega uma mensagem. Qual atração sobre a montanha? A atração é Cristo. A atração é a coluna de fogo descendo sobre o seu profeta, falando com o seu profeta. Isso é o que tem que te fazer olhar para a montanha. Não para a montanha, mas para o que está sobre a montanha. Qual é a atração que traz alguém em uma igreja? Uma campanha de reavivamento. Nós vamos ter o louvorzão, sabadão de louvor, domingão de adoração. Por que precisa colocar esse nome? Porque tem que me atrair, entende? Deixe uma igreja cair de joelhos. Deixe um povo começar a orar. Isso vai despertar alguém, uma alma aflita. O Espírito do Senhor vai em algum lugar e vai chamar essa pessoa, contritos de coração. Veja, a igreja então não precisa fazer programas? Não. Programas para os jovens. O que nós vamos fazer para os jovens? Olha, os jovens vão precisar de tarde do louvorzão. Vamos trazer um grupo de rap, vamos trazer um grupo de rock, vamos criar uma banda para atrair o jovem. Não, vamos orar. Mas o jovem virá pela oração, a alma não tem idade. O jovem tem uma alma dentro, o velho tem uma alma dentro, o humano tem uma alma dentro e a alma é tocada pelo Espírito do Senhor. Veja, nós necessitamos de fechar cada bar de bebida alcoólica, parar tudo isso de fumar cigarro, demolir as fábricas, iniciar uma verdadeira e antiquada campanha do Espírito Santo, onde homens e mulheres, dia e noite, se coloquem sobre suas faces clamando. Eu lhe direi, isso será a maior proteção que a nação já teve. Então se nós orarmos, a nossa nação não precisa do exército? Não. Se nós orarmos, então, estamos conectando? Orar sem cessar. Então, se nós orarmos, nós não precisamos comprar os caças, os mísseis,
as proteções antiaéreas, nada disso, nada disso. Se houvesse esse Brasil que nós estamos vivendo, está falando que é cristão. Se fosse cristão, não precisava de política. Se fosse cristão, não precisava de partidos políticos, dessa guerra que foi a eleição agora, que continua, que não acaba mais e não vai acabar. Quando um sair do poder, o outro vai para a oposição. Quando a oposição vier para o poder vai para a oposição e vai ser essa guerra constante. Até quando? Nunca vai acabar. Por quê? Porque esse povo não quer orar. A pessoa, se esse povo estivesse orando, Deus, envia-nos o teu governo. O profeta William Branham tem uma mensagem chamada O Rei Rejeitado. O governo já veio, Elias já veio, o governo já veio, foi rejeitado, foi desprezado. Depois, um dia, o mundo vai ouvir tal como Israel ouviu 2 vezes. Ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu, como a galinha, quis te ajuntar, como ela junta os pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. Tu rejeitaste teu rei, tu colocastes o rei Davi para fora, encantada com Absalão. Tu colocastes o rei Jesus para fora, encantada com o mundo romano, com uma prisão romana. Israel, naquela época, era cativo. Mas eles não se davam conta que eram cativos. Por quê? Porque Roma pôs um governo lá para eles, para julgar segundo a lei deles. Os fariseus, os saduceus podiam ir lá e pedir para o Herodes, e pedir para o Pilatos, e pedir para o outro lá, julgar, esse aqui fez errado. Não, então julga lá conforme vocês quiseram. Olha, eles estavam felizes, porque podiam cumprir as suas concupiscências. Eram escravos e não se davam conta disso. Nós temos Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, mostrando que essa Laodiceia é cega, pobre, nua, miserável e não sabe disso. Por isso, ela está aí, lutando para direitos. Direito? Você tem um direito muito maior de conquistar pela oração, mas, aí vamos em Jeremias, você tem direito de conquistar pela oração o seu ganho, mas é obrigado a fazer a faculdade. Na sua faculdade você passa menos tempo aprendendo gramática e mais tempo aprendendo ideia de homens, ideologias, política. Você tem o direito de conquistar a sua família pela oração. Senhor, estou aqui, eu quero encontrar aquela pessoa que o Senhor tem pré-ordenado para mim desde antes da fundação do mundo, mas tem que partir para as artimanhas da conquista. Você tem o direito. Aí Deus disse assim para as hostes celestiais: pasmem, fiquem horrorizados, fiquem muito desesperados, espantem. Por que, Senhor? O povo trocou um manancial de águas vivas por umas cisternas. Cisterna? Não, cisternas rotas, e rotas significam podres. O parágrafo 144, o profeta Irmão Brana disse assim: deixe o tabernáculo Brana parar com a sua tolice. Desde que voltem aqui ao altar e se corrija com Deus, concilie-se com os seus vizinhos e assim por diante. E se corrija com Deus, você não terá mais espalhafatos, leviandades, será o ponto que atrairá o mundo. Isso é correto. Agora, essa é a verdade. Eu gostaria de te pedir para não fazer isso, mas se você deixar de ver aqui Chaves do Evangelho e procurar no próprio YouTube bizarrices dentro de igrejas, não. Isso, de acordo com o profeta Irmão Brana, é que traz o comunismo sobre a terra. Por quê?
Porque o cristianismo, as igrejas estão ficando uma tolice só. Está virando um teatro de palhaçadas, um teatro de entretenimentos, porque as pessoas querem ser entretidas. E alguém descobriu que isso é uma grande fonte. Ora, isso vai gerar povo, como gerou agora, poder nacional do povo, as igrejas, o povo cristão. Você chama aquilo tudo de cristão? Mas se você olhar as igrejas, o que está acontecendo nos cultos, eu não sei se nem é bizarrice, acredito que sim. Não precisa pesquisar, confia no que eu estou te dizendo. Tem gente fazendo tanto circo dentro das igrejas que é uma coisa de louco. Mas e as verdadeiras orações? Homens e mulheres, famílias no altar, chorando, orando a Deus, falando com Deus. Não é essa oração que você fala, oração forte. Coloca um copo d'água aí encostado no seu aparelho que eu vou ungir. Espera aí. Qual é a base? Qual a escritura para isso? É oração de companheirismo com Deus. Oração a um dominante maior. Oração a um governo celestial que vai te fazer passar aqui por uma pré-ordenação de Deus, por uma predestinação de Deus. Você vai caminhar, vai representar a Deus, vai se encontrar com as bênçãos de Deus colocadas no seu caminho. Não é essa loucura de campanhas aí que são feitas para arrecadar dinheiro. Se você quer tanto, dê o seu tudo que Deus vai te dar, mais esse carro, mais aquilo. Conte aqui a sua bênção. Olha, minha empresa estava fracassada e eu participei da campanha tal e agora a empresa multiplicou. Ora, não. É uma vida conduzida por Deus. Veja quantas campanhas Abraão participou para chegar ao final da sua jornada. A terra não estava contendo a sua fazenda. Deus chama Abraão em Êxodo capítulo 12, ou em Gênesis capítulo 12, para ele largar tudo e sair. Abraão sai. Num certo tempo da sua vida, ele estava junto com Ló, seu sobrinho. Eles já tinham tantas coisas que já não dava mais para os dois caminhar junto ali. O gado, a fazenda deles havia aumentado. Ele encontra-se com Abimeleque. Abimeleque deseja sua esposa. Deus faz com que Abimeleque peça perdão e devolva a esposa e ainda lhe dê vacas e ovelhas. Tudo o que acontecia na vida dele, dá para ele vacas e ovelhas, dá para ele vacas e ovelhas. O que esse homem fez para a multiplicação? Campanha. Campanha? Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão vivia para cumprir o propósito de Deus. E Deus cobria as necessidades de Abraão. Pasmem os senhores que nós abandonamos esse tipo de vida de Abraão para nós termos que viver uma vida de Ismael, uma vida de Esaú. Nós abandonamos uma vida de promessa para uma vida de guerras. E aí Deus promete, Isaías, como nós lemos, que chegaria um tempo em que ele voltaria e que as lanças e as espadas seriam transformadas em arados, em enxadões, em foices, apenas para cultivo. Não é isso que nós estamos buscando? Então, eu vou dizer como um anestesista lá no bloco cirúrgico. Quando você acordar, respire. Lembre-se, quando acordar, tem que respirar. Como eu não sou anestesista, eu sou pastor, eu sou pregador da palavra, eu vou te dizer, quando você acordar, ore. Lembre-se de orar. Como assim? Ore. Você tem que orar. Ore.
ore sem cessar. Por quê? Porque a oração é que vai nutrir as nossas vidas. Apenas para nós terminarmos aqui, eu fiz um exame da potência dos pulmões, exame respiratório, não me lembro mais exatamente o nome do exame, mas aquela profissional que faz o exame coloca um objeto redondo na sua boca, né? E aí a boca fica aberta, você não tem como fechar para... E ela disse, sopra. Então você já tentou soprar com a boca aberta? É muito estranho, né? Então ela coloca uma coisa, uma arruela de plástico assim na sua boca, e ela diz, sopra. Você começa a soprar. Mas você tem que pôr todo o ar, toda a potência do seu pulmão para fora. E ela fica ali assim com você. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para não, para não, para não. Só mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, não para, não para, não para não, não para não. Você já está colocando para fora, parece que seu olho já está saindo de órbita. E ela vai, não para, não para, não para. Eu penso que nós poderíamos ter, e temos, o Espírito Santo falando conosco assim, ora, 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 não para. Não para, não para não, não para. Só mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais uma oração. E aí você vai ver a força que você tem. No final, quando o gráfico do aparelho registrar lá, vai dizer assim, o seu pulmão tem tanto de potência. Vai dizer, sua oração tem capacidade de mudar o mundo. Sua oração tem capacidade de mudar sua vida. Sua oração tem capacidade de mudar a sua família. Sua oração tem capacidade de transformar aquilo que as suas mãos não têm. Sua oração muda aquilo que a sua espada não atinge. Ela vence o que a sua espada não consegue. Sua oração compra o que o seu dinheiro não alcança. A sua oração transforma o que a sua briga com os filhos não dá conta. A oração muda as coisas. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.